Dando prosseguimento às nossas aulas, vamos para a segunda parte agora dos testes de normalidade univariados. Então, nós estamos no capítulo 3, distribuições multivariadas, e estamos nessa sessão sobre os testes univariados de normalidade. Falamos sobre os dados do Royston, com 20 pintores, com duas variáveis, concentração de hemoglobina e contágio. Nós vamos dar também um exemplo a respeito deles. Falamos sobre o teste quadrado, apresentamos um exemplo. Agora vamos falar do teste de assimetria e kurtosis. Então, o D'Agostino, Bellinger e D'Agostino Jr., em 1990, eles apresentaram um teste baseado nos coeficientes de assimetria e kurtosis. Então, eles argumentam que esses testes estão entre os excelentes testes, como, por exemplo, o teste Shapiro-Wilk, para testar normalidade. A gente tem que fazer uma ressalva que isso é um teste indireto, porque, eventualmente, podemos ter distribuições que são simétricas e não são normais, obviamente. Distribuições que são mesocúrticas e que não são normais. Então, os testes de assimetria e kurtose não necessariamente garantem a normalidade dos dados. Então, são testes indiretos, mas tem funcionado muito bem na prática. Então, para uma variável aleatória x com média μ e variância sigma2, os coeficientes de simetria e kurtose são definidos. A definição é raiz de beta 1, é o símbolo, né? Não foi eu que inventei isso, raiz de beta 1 para o coeficiente de assimetria, é o terceiro momento centrado na média, esse μ3, dividido pelo segundo momento, μ2, elevado a 3 meios. μ3 é a soma, né, a esperança, né, da x menos μ elevado à terceira potência. Se os nossos dados estiverem em quilos, isso aqui estará em quilo ao quadrado. O segundo momento vai estar em quilo ao cubo. O segundo momento vai estar em quilo ao quadrado. Se nós elevarmos a 3 meios, a raiz quadrada eliminaria o quadrado do quilo. Quilo elevado ao cubo, nós teríamos quilo ao cubo sobre quilo ao cubo, ficaria adimensional. Então, essa divisão aqui, pelo momento, de ordem 2 elevado a 3 meios, é para que nós tenhamos uma definição que não dependa da grandeza, da escala, da unidade da variável aleatória. Então, seria um valor padronizado para o coeficiente de assimetria populacional. E beta 2 é o símbolo usado para definir o coeficiente de kurtose. É o quarto momento, que estaria a unidade à quarta potência, sobre o segundo momento ao quadrado. Também estaria a unidade dos dados à quarta potência. A divisão cancela a unidade, então nós temos novamente uma medida adimensional para representar esse parâmetro. Então nós temos valores padronizados, né, de coeficiente de simetria e kurtose. A gente poderia usar o momento de ordem 3 e o momento de ordem 4, mas eles não seriam comparáveis entre diferentes distribuições, porque dependeria da grandeza da variável aleatória que nós estaríamos trabalhando. Aqui é a definição geral, né? Então, μr são os momentos de ordem R centrados na média e definidos por μ índice R, esperança de x menos μ elevado a résima potência. Para a distribuição normal, a gente prova que esse raiz de beta 1 é igual a zero, porque o terceiro momento é zero, e o coeficiente de kurtose beta 2 é igual a 3. Então, na normal univariada. Então, se raiz de beta 1 igual a zero, nós temos uma distribuição simétrica. Se ele é maior que zero, a distribuição é assimétrica à direita, ou possui a simetria chamada positiva. E, caso contrário, se raiz de beta 1 for menor que zero, a distribuição é assimétrica à esquerda ou simetria negativa. Nós temos os três casos aqui ilustrados, né, nessa figura aqui. Então, nós temos uma distribuição assimétrica à direita, raiz de beta 1 maior que zero, simetria positiva. Veja que as maiores frequências estão associadas a valores da variável aleatória pequenos e grandes valores têm frequências baixas. Então, a gente diz que a cauda longa, a gente de frente para a figura, fica à nossa direita, por isso a simetria à direita. No caso de assimetria à esquerda, que é esse outro gráfico aqui, o coeficiente de assimetria, a raiz de beta 1 é menor que zero. Então, a cauda longa da distribuição é à esquerda. Então, a simetria à esquerda ou a simetria negativa.
tá? Simetria positiva, simetria negativa. E o caso simétrico, a raiz de beta 1 igual a zero. Então, valores equidistantes da média têm a mesma densidade em ambos os lados. Então, se a média estiver aqui, um valor equidistante da média à direita ou à sua esquerda terá a mesma densidade, a mesma altura na distribuição de frequência. Então, temos uma simetria em relação ao valor central da distribuição. Uma simetria em relação ao valor central da distribuição. O grau de achatamento de uma distribuição, o grau de kurtose de uma distribuição, kurtose, então, é o grau de achatamento. Então, se existe achatamento, a gente tem que comparar com outra distribuição de referência. Esse grau de achatamento, ele possibilita a classificação das distribuições quando tomamos a normal como referência. Então, a nossa distribuição normal é a nossa referência nesse caso. E na normal, o beta 2 é igual a 3. Então, a curva é considerada uma curva, né, sem achatamento. Então, ela é chamada de mesocúrtica. Quando o beta 2 é menor que 3, a curva é chamada platicúrtica. Então, ela é mais achatada que a distribuição normal. Então, pontos muito longe da média em relação ao normal têm frequências elevadas. Então, a cauda tem maior frequência. Então, são caudas mais leves, né? E no centro nós temos menores frequências que a normal. Então, é uma curva mais achatada em relação à normal. E se, por outro lado, ela for mais apilada, mais concentrada em torno da média, então mais apilada, no centro será mais frequente que a normal e nos extremos menos frequente, então caudas com frequências bastante pequenas, né? Então, mais leves. Então, a distribuição é chamada leptocúrtica. Então, ela é mais apilada que a normal, mais achatada, e a mesocúrtica é a referência. A referência é o padrão, a platicúrtica mais achatada que esse padrão e a leptocúrtica mais apilada que esse padrão. E aqui nós temos a figura para vocês visualizarem. A mesocúrtica é essa central, que é a distribuição normal. Aqui nós temos uma distribuição platicúrtica, então ela é mais achatada que a distribuição normal de referência, que é essa aqui. Então, ela está mais achatada. Então, nós temos caudas aqui, ó, no mesmo ponto aqui, ela é mais frequente, né? Tem maior densidade aqui. Então, ela tem cauda mais pesada que a distribuição normal, porque tem mais peso, mais densidade. E uma curva leptocúrtica, ela é mais apilada, maior densidade aqui no centro, próximo ao valor central, e nos extremos ela tem uma cauda mais leve, porque a frequência é bem mais baixa, a densidade é bem mais baixa que comparado com a da normal, que é a curva de referência, que é a mesocúrtica. Então, coeficiente de simetria, a referência é o zero, menor que zero, maior que zero, simetria à esquerda e à direita, menor que zero à esquerda, maior que zero à direita. A kurtose, que é o grau de achatamento, beta 2 igual a 3, 3 é a referência, maior que 3 é as leptocúrticas, essas mais afiladas, e menor que 3 as platicúrticas, as mais achatadas, que é a distribuição normal. E para a gente aplicar os testes, a gente precisa conhecer os estimadores desses parâmetros. Então, dado uma amostra aleatória, nós vamos estimar o raiz de beta 1 pelo raiz de B1. Tá? É o símbolo. Né? Não foi eu que inventei esse estimador, não. Então, é o terceiro momento, em vez de μ, a gente usa M3 centrado na média, que é os desvios de cada observação em relação à média, vezes a esperança é estimada por isso. Os desvios em relação à potência R, que é um índice do momento, dividido por N. Então, é um estimador viesado, porque a gente usa o estimador de massa verossimilhança dividido por N. Alguns autores substituem esse N por N-1. Então, fica à vontade se quiserem trocar isso. Dividido pelo momento amostral de ordem 2, elevado a 3 meios. Então, as mesmas expressões, trocando os parâmetros pelos respectivos estimadores. Para B2, que é o estimador do beta 2, é o M4, momento de ordem 4 amostral, sobre o momento de ordem 2 amostral ao quadrado. Então, momento de ordem 4, só troca o expoente. Desvios, soma de desvios à quarta, soma de desvios ao quadrado, para momento de ordem 2, e soma de desvios à terceira potência, para momentos de ordem 3, todos divididos por N. O segundo momento é essencialmente a variância, exceto porque é um estimador da variância viesado.
né? Aquele sigma 2 chapéu ou S2N, é índice N, para indicar que o divisor é N. Então, o segundo momento é o estimador da variância, mas o estimador de máxima verossimilhança, que é um estimador viesado da variância. O estimador de raiz de beta 1 é não viesado. Então, seu valor esperado, a esperança de raiz de B1, né, dá exatamente zero, no caso normal, tá? Sob normalidade. Dá exatamente o parâmetro, no caso normal. E o estimador B2 já é viesado. A sua esperança dá 3, não dá 3, ele dá 3, no caso normal, multiplicado por n mais 1 sobre n menos 1. Então, aliás, ele não dá 3, ele dá 3 vezes n menos 1 dividido por n mais 1. Então, ele subestima o verdadeiro valor, porque essa quantidade aqui é um pouquinho menor do que 1. Se o n for muito grande, isso é praticamente desprezível, né? Então, vamos apresentar na sequência os testes de normalidade discutidos por esses autores, D'Agostino e colaboradores, né? Em 1990. No primeiro caso, a simetria, nós temos as hipóteses que a raiz de beta 1 igual a zero, ou seja, a distribuição é simétrica, enquanto a alternativa que ela não é simétrica. A raiz de beta 1 não é zero. Se for maior que zero, menor que zero. Se for maior que zero, a simetria é direita. Se for menor que zero, a simetria é esquerda. Então, a gente vai calcular uma versão padronizada, né? O D'Agostino mostra que o erro padrão do raiz de B1 é 6n menos 2, essa expressão aqui, essa raiz quadrada com o numerador embaixo e o denominador em cima. Quando a gente divide raiz de B1 por esse desvio padrão, equivale a multiplicar pela raiz do erro padrão trocado aqui, né? Numerador pelo denominador. Então, esse y, então, vai ser a quantidade raiz de B1 normalizado, padronizado. Tá? Dividido pelo seu desvio padrão. É ele menos a média é zero, dividido pelo desvio padrão. Então, nós padronizamos ele, está numa escala padronizada. Alguns autores usam esse y como um score normal e aplicam o teste de normalidade aqui. Tá? Um teste para assimetria baseado num score normal aqui. Só que o D'Agostino, né, ele prossegue melhorando esse teste de normalidade para que ele seja, porque fica um teste muito precário. A aproximação normal dessa quantidade aqui é bem precária, principalmente se o n for pequeno. Então, ele estudando a distribuição do raiz de B1, desse estimador, ele verificou que a distribuição ela era afetada pelo grau de assimetria, né? Tinha um problema com o grau de achatamento da distribuição. Então, ele resolveu calcular o grau de achatamento dessa distribuição, e a hora que ele calculou, aplicou a expressão, achou o momento de ordem 4 e o momento de ordem 2 da distribuição do raiz de B1, ele prova que a definição de momento de ordem 4 dividido pelo momento de ordem 2 ao quadrado dá essa quantidade. Não vou ficar lendo aqui não, né? 3 vezes n ao quadrado mais 27n. Veja que isso é uma quantidade, etc., né? Que é uma quantidade que só depende dos valores de n. Então, só do tamanho da amostra. Tá? Então, esse é o coeficiente de kurtosse da distribuição do raiz de B1, ou seja, do coeficiente de assimetria, que a gente vai simplesmente falar. E aí ele fez algumas transformações, né? Eu não estudei a fundo como é que ele fez uma aproximação para melhorar a distribuição normal, como é que ele corrigiu o grau de achatamento da distribuição do y para que no final ele tivesse um ajuste na distribuição da estatística do teste para essa hipótese, para que ela se assemelhasse mais à distribuição normal, principalmente se o n fosse pequeno. Então ele calculou essa quantidade auxiliar W2, que envolve, ó, coeficiente de kurtose do coeficiente de assimetria, da distribuição do coeficiente de assimetria amostral, menos 1 vezes 2, raiz disso, e subtrai 1, me dá o W2 ao quadrado. E 1 sobre o ln do W, então tem que extrair a raiz quadrada daquela quantidade lá, 1 sobre a raiz quadrada do nn da raiz quadrada daquela quantidade anterior, me dá esse delta. E aquela quantidade anterior, menos 1, 2 dividido por isso, raiz quadrada, me dá esse gama. Então, são duas outras quantidades auxiliares. Gama, delta e o W, né? Opa, passei aqui, perdão. O W2, né?
o coeficiente, que vai ser a base dos cálculos de Curtosa dos coeficientes de simetria, o W2, o delta, o próprio W e o gama, né? E, finalmente, ele calcula a estatística do teste. Olha onde entra a nossa estatística. Ela está sendo ajustada aqui, ó, nosso Y, que é o nosso coeficiente de assimetria padronizado. Está aqui e aqui. Então, ele faz essa quantidade, usa esse delta, Ln dessa expressão, que é o nosso y, que é o nosso coeficiente de assimetria dividido pelo erro padrão, dividido por esse gama, mais y sobre gama ao quadrado, y sobre esse gama, mais 1, raiz disso. Fazendo essa conta, eu tenho um score que, sob a hipótese nula de normalidade populacional, possui aproximadamente distribuição normal padrão, e é usado para testar a hipótese de desvio de assimetria quando n é maior que 8. Então, ele não recomenda aplicar esse teste se o n é menor ou igual a 8. Para a curtose, então, o teste de hipótese, testar que a distribuição é mesocúrtica, equivale a testar que beta2 igual a 3, contra a alternativa que ela não é mesocúrtica. Se for menor que 3 e maior que 0, obviamente, sempre, né? Curtose nunca é menor que 0. Beta 2 menor que 3 significa platicúrtica, maior que 3 é aptocúrtica, caso rejeite a hipótese nula. O valor esperado e a variância de B2 são dados por, então, o valor esperado, veja que ele é viesado, então ele subestima, porque esse fator n-1 sobre n mais 1 é um número menor que 1, multiplicado por 3 vai dar um valor esperado menor que 3. Então, os B2 estão subestimando o valor sobre a hipótese normal. Então, ele é corrigido aqui, tá? Na média. Eu poderia corrigir o estimador multiplicando o estimador por n mais 1 e dividindo por n menos 1, que eu queria falar lá. Mas a média é isso aqui, está subestimado. Então, se eu pegasse, eu podia fazer o teste ao contrário, né? Falar que a média é 3 a partir de um estimador que fosse corrigido, né? Que é n mais 1, aqui entraria n mais 1 sobre n menos 1 vezes B2, menos a média, que seria 3, menos 3, portanto, raiz de B2, raiz do sigma de B2, que é a expressão. A variância do B2, ele mostrou que é uma quantidade que só depende de n. Então, são expressões chatinhas de calcular, porque são muito longas, mas são simples de calcular, né? Mas chatas, né? São difíceis de calcular no sentido de dar muito trabalho. Isso nesse sentido de trabalho. Aí ele calcula o valor padronizado, que é igual no outro caso. Valor do estimador menos a sua média dividido pelo desvio padrão, que é a raiz dessa variância. A média é essa aqui, o desvio padrão é a raiz disso aqui, né, que no denominador, e o B2 é aquela estimador que nós apresentamos anteriormente, o clássico. E ele percebeu que, nesse caso do B2, quem atrapalhava a aproximação normal era a simetria da distribuição do B2. Então, ele calculou o coeficiente de assimetria, raiz de B1, da distribuição do B2, do coeficiente de Curtose. Coeficiente de assimetria da distribuição do coeficiente de Curtose. Novamente, é uma função apenas do n. Chata de calcular, mas tranquila de calcular. 6 vezes n ao quadrado, menos 50, tá? Não vou ficar repetindo aqui a expressão. Então, a partir disso, ele, igual no caso lá, calculou W2, delta e gama, aqui ele calcula uma quantidade auxiliar A, tá? Então, 6 mais 8 sobre raiz de beta 1 do B2, que aí entra o coeficiente de assimetria do coeficiente da distribuição do coeficiente de Curtose, entra aqui na expressão para calcular esse A. Então, ele calcula a estatística, veja que o x entra aqui, ó, a nossa estatística padronizada, a x, tá? 1 menos 2 sobre 9A, 1 menos 2 sobre A, o x entra aqui, e aqui essa correção aqui, raiz quadrada de 2 sobre 9A. E essa estatística, que é um score elevado a 1/3. Essa estatística aqui, que sob a hipótese de normalidade populacional, tem aproximadamente distribuição normal padrão. Essa quantidade aqui, ó, nos lembra uma aproximação normal da Q quadrado. Ok, pessoal? Então, se vocês olharem, no meu livro de estatística básica mesmo tem. Então, provavelmente ele está usando isso lá no artigo. Então, sob normalidade, isso é um score normal padrão, ou seja, né? E nós vamos usar a distribuição normal padrão para achar regiões críticas, né? O Z-alfa sobre 2, menos Z-alfa sobre 2 para rejeitarmos a hipótese. E esse teste ele recomenda que seja usado somente para amostras maiores ou iguais a 20, que no nosso caso tem exatamente 20, então está dentro do limite que nós esperávamos.
Então, são quantidades um pouquinho trabalhosas. Se você implementa isso num software, eu tenho isso até no R, fica fácil de aplicar um teste desse. Você entra com a amostra e ele faz todo o cálculo lá para você. E eles ainda apresentaram, que eu acho que é um teste melhor, que é um teste, um teste da hipótese conjunta. Então, na minha H0 está testando que raiz de beta 1 igual a 0 e, simultaneamente, beta 2 igual a 3. Então, eu estou testando a simetria e curtose conjuntamente. Então, é um teste conjunto de normalidade baseado em assimetria e curtose simultaneamente. E esse teste é chamado, que ele chamou de Omnibus Test. Né? Omnibus é um teste conjunto, tá? Conjunto, essa palavra aqui significa para nós no contexto da estatística. Então, Omnibus Test é um teste conjunto para simetria e curtose. Um teste melhor do que testar separadamente. Então, a recomendação é, faça esse teste conjunto. Uma vez que, se ele for rejeitado, aplique os testes marginais de assimetria e curtose para ver o que está causando o desvio de normalidade, se é assimetria ou se é curtose. Não rejeitou essa hipótese, não há evidência para falar que não é normal. Está compatível com o normal. Tem mesocúrtica e simétrica a distribuição. Então, é compatível com o normal. Não dá para afirmar que é normal, e ainda tem um agravante que eu estou aplicando isso nas marginais univariadas. Então, não dá para extrapolar para o caso multivariado, ainda mais difícil ainda. Então, esse K2, esse K2 aqui, é o teste de simetria e curtose. Qual é a lógica dele? Pega o Z estatística do teste de assimetria, eleva ao quadrado, que é uma normal padrão ao quadrado, outra da curtose normal padrão ao quadrado, e ele considerou que são testes independentes. Na verdade, não é bem isso que acontece na prática, né? Porque essas duas estatísticas vêm da mesma amostra, provavelmente possuem dependência. Usa o mesmo estimador no denominador das duas estatísticas, que é o M2, né, o momento de ordem 2 amostral. Então, provavelmente são correlacionados. Mas ele considerou independente e considerou um teste Q quadrado, que é a soma de normais padrão independentes, daria um Q quadrado com 2 graus de verdade. Então, por isso, esse teste também tem alguma deficiência aqui, mas ele funciona muito bem na prática, apesar dessa restrição. A nossa experiência com esse teste aí nos revelou boa surpresa. Então, vamos fazer os testes para cada variável separadamente. Então, para ir para curtose, para simetria e depois para curtose. Então, aqui eu tenho a variável o x barra aí, tá junto com barrinha, tá confundido aqui com a barra da tabela, né? A linha da tabela. Então, a média, a variância amostral, o momento de ordem 2, o momento de ordem 3 e o momento de ordem 4. A cada uma das variáveis. Ó. Média, variância, que a gente já tinha visto, né? Os dois valores. Agora, o momento de ordem 2, que deveria ser a variância, não é por quê? Porque o divisor aqui é n-1 e o divisor aqui é n. Tá? Então, o estimador viesado, 0,88, 0,83. 37 deu 35. Tá? Terceiro momento de assimetria, e momento de ordem 4, que é o momento de curtose. Esse aqui deu bem grande, porque desvio da quarta potência. Então, deu 3.209. Essa segunda variável aí. Aqui, os demais valores necessários para o teste de simetria são, então, o coeficiente de simetria, ele padronizado para a variável 1, para a variável 2, o coeficiente de curtose da distribuição do coeficiente de assimetria, o coeficiente de curtose do coeficiente de simetria, 3,57, 3,57, deram iguais, só depende do N. W2, que é a função desse aqui, o delta e o gama, tá? Para as duas distribuições. Não vou ficar falando os valores, que não faz muito sentido para nós esses valores aí. Então, quando nós calcularmos a estatística a partir dessas quantidades, usando a expressão apropriada, nós achamos para a variável x1 0,58 e um valor p de 0,56. Se a gente fizer um teste a 5%, o valor tabelado de Z é 1,96, positivo e negativo. Como Z está entre os dois, não há evidência. Outra forma é olhar para o valor P. Nós estamos fazendo teste no nível nominal de 5%, né, que a gente não está mencionando aqui, mas vamos usar sempre 5% se não for mencionado. 95% de confiança. Então, como o nosso valor P é maior que o nosso valor nominal da significância,
Então, é valor P, viu, gente? Não P-valor. Em inglês é P-value. Tradução para português, valor P. Se tiverem dúvidas na nomenclatura, consulte o glossário da ABE disponível, que é a Associação Brasileira de Estatística, juntamente com o pessoal de Portugal, da Associação Portuguesa de Estatística, tem esse glossário, está disponível no Google. Só procurar glossário de termos estatísticos, glossário de estatística lá da ABE, que vocês vão achar isso. Esse PDF, e aí vocês podem ver a nomenclatura de cada coisa. P-value é valor P, 0,5636. Então, como é maior que 5%, não rejeitamos a hipótese de simetria da distribuição. Tá? Então, não há evidências significativas, porque o P é maior que 0,05, 0,56 é maior que 0,05, valor P, de ocorrência de desvio de simetria para a distribuição dessa variável. Para x2 a mesma coisa, a estatística deu 0,30 e o valor P 0,76, ela também está entre menos 1,96 mais 1,96, é a mesma conclusão, obviamente, ou você olha para o valor P ou você olha para a estatística, e nós concluímos que nesse mesmo nível de significância nominal, que não existe desvio de simetria significativamente no nível nominal de 55%, diferente do valor esperado para a distribuição normal. Ou seja, a simetria pode ser considerada igual a zero, né, o coeficiente de simetria populacional, porque não existe evidências que ela difere disso, que a estimativa que nós obtivemos ali, de 0,25, é mero acaso. E 0,13 para outra variável foi mero acaso, fruto do mero acaso. Para calcular o valor P, você pega o módulo da estatística, calcula a área que está acima desse valor positivo e multiplica por 2. Então, você vai achar a área em torno de 0,38 multiplicado por 2, 0,76. Nesse caso, o último aqui. Para aplicar o teste do beta 2 igual a 3, nós calculamos o B2, a média, desvio padrão, o valor padronizado nas duas estatísticas. Então, 2,58, 2,48, valor padronizado, então, vai oscilar em torno de 0, positivo e negativo, né? Então, negativo indica mesocurtose, positivo seria leptocurtose, mas será que isso aqui é significativamente diferente de 0? Então, achamos o coeficiente de assimetria, o A, aplicamos aquela fórmula que envolve o A, para achar o Z de B2, achamos para o primeiro caso, usando o valor aqui e o A, achamos 0,0608, comparado com 96, negativo e positivo, está entre os dois, não rejeita a hipótese, e o outro, achamos 0,1235, não rejeita a hipótese de mesocurtose. E os valores P que nós encontramos aqui também, achamos 0,95, 0,90, que são muito maiores que o 0,05, que é o nosso nível nominal de significância, e, portanto, não existe evidências significativas nesse nível nominal de significância para rejeitar a hipótese de que a distribuição seja mesocúrtica. Então, não existe evidência para rejeitar a hipótese de mesocurtose nesse nível nominal de significância 5%. Então, o ideal é fazer esse teste ao contrário, né? Que a gente está mostrando passo a passo, porque é o aspecto didático da coisa. Então, a gente faria inicialmente, calcularia todas as quantidades e faríamos o teste K2. Então, pegaríamos a estatística para a simetria e para a variável 1. Então, e para a curtose da variável 1, a gente calcula o K2, pega os valores Z1 e Z2 lá, né? ZB1, Z do raiz B1 e Z do B2, elevamos ao quadrado cada um e somamos. Então, achamos essa estatística aqui. E para outra variável, nós achamos esse outro valor. Então, os valores P, que é usando a distribuição agora aqui quadrado, né? Então, para o dado que quadrado superar isso aqui com 2 graus de liberdade, para o dado que quadrado superar isso aqui com 2 graus de liberdade, é 0,85, 0,84 e praticamente 0,95. Respectivamente. Então, novamente, como os valores P são maiores do que os níveis nominais, não existe evidência para rejeitar a hipótese simultânea de simetria e curtose para ambas as variáveis. Então, não existe nenhuma evidência de desvio de normalidade nem para a variável 1, nem para a variável 2, o que indicaria que uma forte evidência de que a distribuição normal bivariada seria apropriada para modelar x1 e x2. Nós não temos evidência contrária, embora nós não possamos afirmar isso. Então, se eu fizesse esse teste e rejeitasse a hipótese,
Então, ou a assimetria ou a curtose, que seria o causador, né, para a variável 1 ou para a variável 2, ou para ambas, é que seriam os causadores, o causador ou causadores desse problema de desvio de normalidade. Aí nós faremos os testes marginais para a simetria e o teste para a curtose, separadamente. Aí identificaria quais seriam os fatores, ou qual o fator que levou à rejeição da hipótese. Essa distribuição não é normal, né? Temos evidência que ela não é normal porque ela é uma distribuição assimétrica, ou ela é uma distribuição platicúrtica, ou ambos, né? Tem desvio de simetria e desvio de curtose. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar de um outro teste, que é o teste de G-curtose do Deere, do 1936, que foi revisitado por Bonnet e Sayer. Então, nós encerramos nossa aula agora, desse tópico. Então, assimetria e curtose, novamente, são testes aproximados, né, que a ausência de assimetria e a ausência de curtose indicam a normalidade, obviamente, mas a não rejeição dessa hipótese não indica normalidade, né, indicam, com certeza, né, indicam evidências de normalidade, porque não tem desvio disso, a normal é simétrica, a normal é mesocúrtica, mas tem inúmeras distribuições que são simétricas e mesocúrticas, que não são normais. Então, a rejeição, sim. Agora, e aí, quando eu associo para as duas variáveis, como eu faço separado e quero fazer diferença para as duas, piorou, né? Então, eu não vou ter evidências de que não seja normal, mas é uma evidência fraca, tanto do ponto de vista univariado, não garanto com certeza absoluta, e quando eu juntar ainda, marginais normais não garantem conjunta normal. Piorou ainda mais, porque até nas marginais a minha inferência é fraca, né? Então, são testes aproximados, eu estou tratando dos contextos históricos e das limitações que esses testes apresentam. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Quero me delongar muito para vocês não cansarem, né, e deixar de assistir meu curso. Muito obrigado. Até a próxima aula.